O A5S e o A5 são bons celulares? Eles valem o preço? E se não valem, quais são os celulares que, por um preço menor, são melhores do que ele? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse vídeo é uma análise técnica desses celulares, onde eu espero que você goste e eu ajude você a sanar suas dúvidas. O A5S é um celular de entrada da Samsung. Hoje os preços deles variam na faixa dos 850 a 840 reais. A gente precisa entender qual que é o hardware que vem nesse celular para a gente ter uma noção se vale a pena ou não. Em termos de câmera, em termos de bateria, ele segue a linha dos celulares anteriores da Samsung, não há um salto significativo, mas tem câmeras ok. Os celulares de entrada da Samsung já tem câmeras muito boas, tá? Então nada que vai ser inferior às gerações passadas. Algo bem aceitável para as redes sociais, para um uso de fotos e tudo mais. Nada muito exagerado, mas aqui o processador que a gente tem no A05S, ele é bem interessante na minha opinião, porque ele é um Snapdragon 680. Ele é um processador que vai dar conta dos jogos ali numa resolução ok. Jogos leves vai rodar tranquilamente, jogos mais pesados com um pouco menos de qualidade, mas ele é um celular que com certeza roda os jogos com uma qualidade bem melhor do que os anteriores, como o A04 e tudo mais. Mas ainda assim temos um empecilho aqui. O preço, ele ainda não se encontra num preço atraente, porque na faixa dos 850 reais nós temos celulares bem melhores do que ele, né? Até na faixa dos 750 reais. Então pagando 100 reais a menos do que ele, né? Do que você vai pagar nele, você consegue um celular bem superior em jogos e até em câmera e outras questões. Então ele ainda não se encontrou no mercado por causa do preço. O preço dele está um pouco salgado para o que entrega, tá? Antes de falar das opções a ele, vamos falar aqui do processador dele. É um processador com uma CPU muito boa, 106 mil pontos nos benchmarks aqui do AnTuTu, né? Segundo o Nano Review. E a gente vê uma GPU ok, nada absurdo, mas uma GPU que dá conta dos jogos mais tranquilos, assim, nada que vai fazer o celular não conseguir rodar algum jogo, tá? É uma CPU com 4 núcleos A73 e 4 núcleos A53. Isso é interessante, né? Porque são 4 núcleos ao invés de 2, dá aquela equilibrada, né? Geralmente é 2 A76, 2 A78, aqui a gente tem 4 A73. Ok, é bacana, tá? Um desempenho ok. Mas é importante salientar que nós temos na faixa de 200 reais a menos até celulares que vão ter um desempenho melhor do que esse combo aqui, tá? Então esse processador aqui ainda está meio caro na faixa dos 850 reais, com certeza, na minha opinião, tá? A gente tem o A05. O A05 ele é um pouco inferior, ele vem com o LG 85, tá? Ele já custa um pouco menos, e se a gente for analisar só o desempenho e não a questão de câmera e tudo mais, não tenho informação se a câmera é muito inferior, mas acredito que deve ser no mesmo nível. Aqui a gente vai ter uma diferença mais de processamento mesmo. Em termos de processamento, a gente tem uma perda aqui significativa em CPU, na casa dos 18%, e GPU mantém. Então, eles vão ser bem parelhos em termos de jogos, tá? Não dá para dizer que o A5S vai ganhar do A5. Em jogos vai ter o mesmo efeito, o mesmo efetivo. Então, para mim, ele esbarra nessa questão de serem celulares mais do mesmo, né? Porque aqui a gente tem um LG 85 que é um processador interessante, talvez menos otimizado do que o Snapdragon anterior, mas é um bom processador e a gente vai ter um equilíbrio aqui em GPU e CPU, até um empate técnico se a gente considerar que 18% não é tanta coisa, mas um pouco mais de fluidez também para o A5S. Nada que justifique pagar 150, 200 reais a mais no A5S do que no A5, então muito importante a gente ter esse cuidado. E se a gente for falar de opções a esses celulares, a gente não precisa sair da Samsung, a gente pode continuar olhando para a Samsung, porque a Samsung tem ótimas opções. A primeira opção aqui é o Galaxy A14 4G. Ele é um celular já do passado, mas considerando que você vai comprar ele na faixa dos 650, 640 reais, cara, se o preço dele baixar para 600 reais, que é o que está acontecendo, ele tem um custo-benefício muito bom. Ele vem com o LG 80, que é o mesmo processador
que o Helio G85 do A5. Então é o mesmo processador. Você tem aqui o mesmo celular. Eu acredito até que o A14 tem câmeras melhores, mas isso necessita de você assistir vídeos e tal para chegar a essa conclusão. Eu não tenho um olhar muito bom, mas pelo que eu vi eu gostei mais. Eu acho a construção do A14 melhor também. Já testei o A14. Então é um celular que eu gosto muito. Ele é um combo muito bom. E ele tem o Helio G80. Aí você pergunta, pô, mas o Helio G80 não é inferior ao G85 do A5? Aí que tá, não é. Por quê? Porque a MediaTek faz uma sacanagemzinha aí, né? Ela lança mesmo os processadores com uma diferença mínima de clock e tenta dizer que é um novo processador. Então, a única diferença que tem entre o G80 e o G85 é que o G80 ele tem 50 MHz a menos no clock da GPU. Então, CPU é igual, GPU é igual, o clock da GPU tem uma diferença de 50 Hz a menos, ou seja, 50 MHz a menos. Ou seja, mesmo processador, um empate técnico na faixa de 1-2% aí, de diferença em desempenho, mesmo processador. Então não há por que pagar mais no A5, enquanto o Galaxy A14 4G estiver com um preço mais baixo. Importante a gente fazer as diferenças. O A5 é o celular que vem com o LG85. O A5S vem com o Snapdragon 680. O A14 4G vem com o LG80, que é igual ao A5 e inferior ao A5S. Então é importante fazer essas diferenças, tá? E para finalizar, a gente tem outro celular aqui. Eu vou deixar o link de todos eles na descrição, em ranking, né? Para você comprar mais barato possível. Mas esse aqui é o campeão do custo-benefício, o Galaxy A14 5G. Então a diferença do 5G para o 4G, né? A diferença do Galaxy A14 5G para o 4G é crucial. Ele tem um desempenho de hardware muito superior em termos de jogos, em termos de fluidez e tudo mais. Aqui a gente está falando de um Exynos 1330, Exynos 1330, que é o mesmo processador do M14 e do A24. Já testei esse processador, roda tudo tranquilamente. Esse processador aqui, em jogos, ele vai entregar muito mais performance que o A5 e o A5S. E ele está saindo mais barato que o A5S, está saindo R$750, tá? Ele já é 5G, R$750 você consegue comprar R$800. É um jogo muito bom comprar esse celular aqui. Ele vem com 2 Cortex A78 e ele vem com 6 A55. Cara, em termos de desempenho, para você ter uma ideia, ele tem 50% mais de desempenho em CPU do que o A5S, que custa R$850, R$900. Ele custa R$150, R$200 a menos e ele entrega 50% a mais de performance só na CPU. Enquanto na GPU ele tem um ganho também de 50%. 40%, se a gente for sincero. 38%, 40%. É um salto de performance muito considerável. É a diferença entre você jogar jogos numa qualidade ok e você jogar jogos numa qualidade bem mais fluida. Poder, por exemplo, colocar um PUBG a 60 FPS tranquilamente. Saber que não vai precisar fechar todos os aplicativos em segundo plano. Então ele é um celular bem otimizado também em termos de esquentar. Eu testei bastante isso quando tive a oportunidade. Então o A14 5G e o A14 4G, no preço certo, eles são imbatíveis. O A14 4G na faixa dos R$600 a R$650 é uma grande opção. O A14 5G, na minha opinião, até R$830, R$840, ele é uma opção muito boa. Mas você encontra ele por R$750. Você encontra ele por R$780, R$720. Basta pesquisar e procurar. Eu vou deixar os links na descrição com os melhores preços e vou atualizando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!